E aí, gente, beleza? Me chamo Leonardo Torres, sou advogado e professor de Direito Administrativo e também ética profissional na advocacia. Peço que se vocês gostarem do vídeo, dê um likezinho e também se inscreva em meus canais. Vamos lá, gente, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre as principais alterações inseridas pela Lei 14.230, que entrou em vigor no dia 26 de outubro de 2021, sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa lei, ela alterou uma outra lei. Que outra lei? A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, que até então era o divisor de águas do combate à corrupção no Brasil. Tá, gente? As alterações, para alguns, foram vistas com maus olhos, para alguns elas enfraquecem o combate à corrupção, e para outros, ela tornou um pouco mais justa a aplicação da lei de improbidade. Sem discutir o mérito, a justiça, vou comentar aqui as principais alterações, principalmente para você que se prepara para concurso público e também para exame de ordem. Vamos lá então, vamos lá, gente. Então, estamos aqui tratando da lei, das alterações inseridas pela Lei 14.000, vou colocar aqui, pela Lei 14.230 de 2021, legal, gente? Que alterou aqui substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Amigos e amigas, antes aqui de tratarmos das alterações propriamente ditas, relembrando, o ato de improbidade por si só, ele não é um crime, é uma espécie de ato imoral mais grave. Tanto que a ação de improbidade é uma ação civil e não ação penal. Ato de improbidade por si só não é crime, é uma espécie de ato imoral qualificado. Primeira alteração substancial na lei de improbidade, gente, exigência de dolo para que os agentes públicos sejam responsabilizados. Gente, só um toque importante, de acordo com a redação original, nós tínhamos uma categoria de ato de improbidade, que era o ato de improbidade que causava prejuízo ao erário, aos cofres públicos, que admitia a forma culposa, a forma não intencional. Então era possível que, mesmo que não houvesse o ânimos, a intenção de praticar o ato desonesto, o ato ímprobo, era possível que o indivíduo ele fosse responsabilizado por culpa sem intenção, agindo com negligência, imprudência ou imperícia. Tá, gente? Com a redação atual, inserida pela lei nova, não há mais ato de improbidade culposo, exigir-se-á agora a comprovação do dolo, do ânimos, da intenção. Qual que é a crítica de alguns? Que ficaria muito mais difícil, condenar por improbidade, porque agora seria necessária a comprovação do dolo e nem sempre é simples para o parquê, para o Ministério Público, comprovar o ânimos, a intenção do agente. Mas enfim, a alteração está aí. Vamos lá, gente. Outra alteração importante, o MP, o parquê, o Ministério Público, ele passa a ser o único titular, para propor aqui a ação de improbidade. Gente, redação original da lei trazia o seguinte, quem é que podia propor ação de improbidade? O Ministério Público e ou a pessoa jurídica lesada. Então, por exemplo, o ato de improbidade contra o Estado poderia propor ação de improbidade através da Procuradoria-Geral do Estado. Atualmente não, somente o Ministério Público. O Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados. Legal, gente, Outra alteração importante. A lei estabelece, gente, o prazo máximo de um ano, para que o Ministério Público declare interesse na continuidade dos processos em andamento, inclusive em grau recursal, gente. Para evitar, na visão de alguns, para evitar que aquela ação de improbidade ela fique eternamente sem andamento, então o legislador fixou agora um prazo para que o Ministério Público declare se há interesse ou não, ou de dar início à ação de improbidade, ou de dar continuidade à mesma. Legal. Outra alteração aqui, gente, escalonamento de punições. Tem em prol do princípio da proporcionalidade. Por exemplo, aqui, em caso de menor ofensa à administração pública, a pena poderá ser limitada à aplicação de multa sem prejuízo de ressarcimento do dano. Gente, quais são as sanções por improbidade? São várias. Por exemplo, demissão, no caso do agente público, suspensão de direitos políticos, mas o que, gente? A proibição de contratar com o Estado ou de receber incentivos fiscais ou creditícios por um certo tempo, multa, dentre outras sanções, tá? Com a nova redação da lei de improbidade, a depender do ato de improbidade, se for um ato de improbidade mais leve,
a única sanção possível será a multa e de acordo com a gravidade do ato, sem prejuízo lógico do ressarcimento de eventuais prejuízos provocados aos cofres públicos. Legal, gente, ó, outra alteração interessante, autoriza, gente, o parcelamento em até 48 meses de eventuais débitos, então a multa aplicada, o dever de indenizar, legal. Outra alteração, gente, ó, alteração da lei, limita o bloqueio direto das contas bancárias dos acusados. Agora a gente haverá, na verdade, uma hierarquia. Então, primeiro, há uma preferência por bens de menor liquidez. Então, por exemplo, imóveis e automóveis, tá? Então, na verdade, a conta bancária, ela seria a última possibilidade. E também aqui, gente, ó, mais uma alteração importante, estabelece que a ação de improbidade será impedida em casos de absolvição criminal do acusado, confirmada por órgão colegiado, em ação que discuta os mesmos fatos. De apesar que isso aqui já é previsto no próprio Código de Processo Penal e também no Código de Processo Civil. Quer dizer o quê, gente? Que se o indivíduo ele é absolvido pelos mesmos fatos, ele é absolvido numa ação penal pela negativa da autoria ou pela inexistência do fato, gente, isso repercute, isso reverbera, isso impede uma condenação na esfera civil e também na esfera administrativa, tá? Então, na verdade, reforçou-se uma previsão que já há no CPC e no CPP. A única diferença é que esse impedimento, esse reflexo, ele não se dá somente com o trânsito em julgado da decisão absolutória lá na ação penal. Para isso, basta o quê, gente? Que haja confirmação por órgão colegiado. Então, o indivíduo ele foi absolvido em primeira instância pela inexistência do fato, né? O juiz do crime entendeu que o fato que ele foi imputado não existiu. O Ministério Público recorreu. Se, por exemplo, o Tribunal de Justiça confirmar, né, a absolvição penal, por exemplo, pela inexistência do fato, com essa confirmação pelo órgão colegiado, já há um impedimento para que se proponha aqui a ação de improbidade, tá? Não há necessidade aí do trânsito em julgado da decisão absolutória. E por fim, gente, ó, mais uma alteração, sem esgotá-las, permite que as penas aplicadas por outras esferas sejam compensadas com sanções aplicadas nas ações de improbidade administrativa. Pela legislação atual, são esferas independentes. Então é possível, gente, que uma sanção aplicada, por exemplo, uma multa aplicada, por exemplo, no processo penal, isso é possível, pelo mesmo fato, é possível que haja uma compensação disso na ação de improbidade, o que até então era impossível. Beleza? Então é isso aí. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Aqui eu comentei as principais alterações, não esgotei. E é isso aí. Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!